Olá, lindos e lindas, tudo bem? Vamos finalizar nosso assunto aqui de pessoa jurídica. Falta bem pouquinho, tá? Vai ser uma aula bem tranquila, bem curtinha, tá? Assiste até o fim, então. E aí, semana que vem a gente tem nosso último assunto que é bens e finalizamos com uma prova bem legal, tá? Vamos lá, então. O que falta a gente falar a respeito de pessoa jurídica? Então, tem que ter ficado bem claro para você a diferença de pessoa jurídica de direito privado ou a pessoa jurídica de direito público. Na pública, a gente vai ter interno e externo, tá? Tudo isso tem que ficar bem claro para você na aula anterior. A gente vai falar primeiro com relação à nacionalidade, porque a gente sabe que existem pessoas jurídicas de diferentes nacionalidades, pessoas jurídicas. Vamos pensar no seguinte: vamos pensar uma empresa, pessoa jurídica de direito privado, que é de fora, que é, sei lá, de outro país, mas ela abre uma filial aqui no Brasil. Agora ela passou a ser uma pessoa jurídica privada com nacionalidade brasileira, porque ela tem uma filial aqui, vale a nacionalidade lá. Como é que isso funciona? Então presta atenção, ó. A nacionalidade, ela sempre vai valer a nacionalidade do local onde é feita a constituição desta empresa, tá? Uma pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, ela sempre tem que ter sido constituída em algum lugar, tá? Em algum país ela tem que ter sido constituída, ela tem que ter sido criada, tá? Então vai valer a nacionalidade para a gente dizer da onde que é, qual que é a nacionalidade dessa pessoa jurídica, onde ela foi constituída. Não interessa qual é a nacionalidade dos seus sócios, dos seus criadores. Uma pessoa jurídica foi criada e os sócios são um brasileiro, um japonês e um italiano. Qual a nacionalidade dessa pessoa jurídica? Talvez seja chinesa, porque a empresa foi constituída na China, tá? Então não interessa os seus membros nesse momento, mas onde a empresa foi constituída. Não importa também onde que está a sua matriz, onde estão as filiais, não interessa. O importante é o ato de constituição, o registro, a gente já vai falar disso. O registro dessa empresa foi feito onde? Ali é que é a nacionalidade dela, tá? Uma pessoa jurídica, por exemplo, que seja de fora, né, uma pessoa jurídica com nacionalidade estrangeira, para que ela abra uma filial aqui no Brasil, ela precisa de autorização. Por quê? Porque essa pessoa jurídica, se ela foi constituída fora do país, mesmo que ela abra uma filial aqui no Brasil, quais as regras vão ser aplicadas a essa pessoa jurídica? Já pensaram nisso? Vamos pensar nas regras trabalhistas, por exemplo. As regras trabalhistas aqui do Brasil, boa parte delas vocês conhecem, né? A gente tem 13º, a gente tem FGTS, férias remuneradas, vários direitos trabalhistas, seguro-desemprego e tudo mais. Mas se eu for contratada ou você, pensa em você que aí o exemplo vai funcionar. Pensa que você é contratado por uma multinacional, uma empresa jurídica, né, uma pessoa jurídica que é internacional, que ela é, sei lá, norte-americana, tá? E ela abre uma filial aqui e te contrata. Quais regras trabalhistas valem para você? As nossas ou as de lá? As de lá, tá? Porque ela é uma empresa, uma pessoa jurídica estrangeira. Então, por isso, inclusive, ela precisa da autorização do governo brasileiro, porque o governo brasileiro vai olhar para o ato de constituição, vai olhar para as regras dessa empresa e vai ver se aquilo vale ou não vale aqui dentro do nosso território. Por exemplo, vem uma empresa jurídica de outro país qualquer e para eles, sei lá, produzir cigarro de maconha é ok, porque lá a maconha é legalizada nesse país fictício aqui que a gente está inventando nesse momento. Essa empresa quer abrir uma filial aqui no Brasil. Digo para vocês, governo brasileiro, vai aceitar ou não vai aceitar? É claro que não vai aceitar, porque não faz o menor sentido querer ter uma filial desta empresa aqui no Brasil. Por quê? Porque as regras que eles vão trazer são as regras do país deles.
tá? Onde esta empresa foi constituída. E se eles trouxerem as regras deles para cá, a coisa não vai funcionar, vai ter uma incompatibilidade com as nossas regras. Então, qualquer empresa, qualquer pessoa jurídica que, né, ela tem a sua constituição, então ela tem a sua nacionalidade em outro país, se ela vai abrir aqui uma filial no Brasil, tem que ter a autorização do governo para isso, tá? Quando que a gente dá início a uma pessoa jurídica? Lembram como que era o início da pessoa física? Lembram, porque a gente fez até trabalho sobre isso, né? A gente diz que a pessoa física, a pessoa natural, ela inicia a sua vida com o nascimento com vida. Tem que ter nascido e tem que ter respirado. Aí, ok, essa pessoa natural existe para o mundo jurídico. E uma pessoa, essa pessoa física, essa pessoa natural existe para o direito, existe para as questões legais. E uma pessoa jurídica, quando que ela começa a existir? Quando que ela nasce? Tem que ser sempre por um ato legal, tá, gente? Então não tem esse momento mágico e biológico como é a questão da pessoa natural. Tem que ter esse ato legal. Então vai ter a vontade das partes, a gente falou disso na aula passada, tem a vontade das partes e aí tem um ato legal. E esse ato legal é a Constituição, é o registro, é botar no papel que essa pessoa jurídica de fato existe. Então eu coloquei aqui para vocês, ó. A pessoa jurídica ela sempre vai ter início de um ato legal. A pessoa jurídica de direito público, lembram? O governo, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles têm o início da sua pessoa jurídica na sua Constituição. Então, União na Constituição Federal, estados nas suas respectivas constituições. Vocês sabiam que cada estado tem sua própria Constituição? O Brasil tem a Constituição Federal, mas o Paraná tem sua Constituição, Santa Catarina tem sua Constituição, cada estado tem sua Constituição, tá? E é ali que nasce a pessoa jurídica de direito público. Municípios, mesma coisa, através de lei municipal, mas todos são lei. E a pessoa jurídica de direito privado tem o seu início na elaboração social, como eu falei para vocês, num documento que constitui essa empresa, constitui essa pessoa jurídica. Esse ato constitutivo tem que ser sempre por escrito, tá? Não pode, a Camila e a Fernanda decidimos que a gente vai abrir uma pessoa jurídica, aí a gente se junta, conversa, decide tudo e vai lá no cartório, conta tudo para o cartorário e fala, agora a gente quer registrar. Mas e as regras? Não, a gente já te falou todas as regras. Não, é por escrito, tá? Tem que ter um documento escrito que vai dizer, inclusive, todas essas regras. Quem são as sócias? Jaqueline, Camila, Fernanda. Qual é a cota de participação de cada uma delas? Tantos por cento para cada uma. Quais são as obrigações de cada uma delas? Se precisar demandar em juízo, todas respondem de forma igual, que daí a gente chama de solidariamente. Todas respondem solidariamente, ou seja, de forma igual, ou cada uma vai responder na proporção da sua cota. Todas essas regras tem que estar nesse ato constitutivo. E esse ato depois vai para registro. Então, primeiro a gente faz esse ato, a gente coloca tudo por escrito e aí leva para registro. Olha o que o Código Civil fala a respeito desse registro. O que ele tem que ter? Então, o registro declarará a denominação. Então, a nossa empresa aqui, eu, Camila Fernanda, como que é o nome da nossa empresa? Tem que ter um nome, tem que ter denominação. Os fins, para que a gente está fazendo essa empresa, a sede, onde que vai ser a sede da nossa empresa, o tempo de duração, se é que a gente vai estabelecer um tempo para essa empresa ou ela não vai ter uma vida determinada. Fundo social, quanto de grana a gente tem, se houver. Nome e individualização dos fundadores e instituidores e dos diretores, denominar cada uma das pessoas que fazem parte dessa PJ, modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, como eu falei para vocês, numa eventual demanda, nós três respondemos de forma igual ou a gente vai limitar qual é a participação de cada uma, inclusive para responder por uma ação, isso tem que estar lá.
Se o ato constitutivo é formável no tocante a reformável, perdão, no tocante à administração ou de que modo, então esse ato que a gente está registrando hoje, ele vai ficar imutável para sempre ou a gente pode permitir posteriores alterações? Se a gente vai permitir alterações, de que forma serão feitas essas alterações? Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, de novo, de que forma cada um responde, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Então já vamos falar sobre extinção de uma pessoa jurídica, tá? Então aqui já no registro tem que ficar constatado. Eu, Camila e Fernanda, se uma de nós morrer, a empresa continua, a pessoa jurídica continua ou acaba porque uma de nós morreu? E se a gente decidir, não, tá, acaba com a morte de qualquer uma de nós, a empresa acaba, beleza. Mas se a gente deixar escrito lá, não, não acaba, as outras duas podem continuar. Alguém pode substituir a que morreu ou não, só ficam as duas que sobraram. Tudo isso, gente, tem que ser pensado e tem que ser colocado nesse ato constitutivo, porque é ele que dá vida à pessoa jurídica, é ele que inicia essa pessoa jurídica para o mundo jurídico, para o mundo do direito, para o mundo das obrigações de uma forma geral. Então, tudo isso tem que estar já pré-estabelecido no momento que a gente está registrando. Porque é nesse momento que a gente está dando vida para esta pessoa jurídica e as regras dessa vida dela têm que ser estabelecidas. Vamos falar de transformação e extinção da PJ. Então, a gente falou como que ela nasce. Durante a vida dela, ela pode se transformar, vamos ver isso, e como que ela acaba também. Como é que extingue uma pessoa jurídica? Existem formas próprias para isso. Então, vamos lá, com relação à transformação. Primeiro, alterar é uma coisa. Eu posso alterar uma pessoa jurídica? Posso, que seria mudar alguma cláusula do contrato social. Então, vamos lá. A gente tem esse contrato social, esse ato constitutivo da nossa PJ, eu, Camila e Fernanda, hoje vão ser meus exemplos. Eu, Camila e Fernanda, temos o ato de constituição da nossa pessoa jurídica. Mas em determinado momento a gente resolve alterar alguma coisa, a gente resolve mudar. Por exemplo, a gente colocou lá que a cota de participação de cada uma seria 50% é da Fernanda e 25% para mim e 25% para a Camila. Mas chega um determinado momento que a Fernanda já não vai tão bem das pernas assim, ela quer vender uma parte da sociedade para a gente e a gente vai adquirir. Então a gente precisa fazer uma alteração numa cláusula dizendo que a partir de agora cada uma de nós vai ter, sei lá, 33% da empresa. A gente alterou uma pequena coisa, mas vejam, a gente não alterou a finalidade da empresa. A finalidade dessa nossa pessoa jurídica continua sendo a mesma. Não sei, não pensei aqui num exemplo do que a gente está fazendo, o que é a nossa pessoa jurídica. Mas a gente não mudou essa finalidade, a gente alterou uma pequena coisa. Então, não é um caso de transformação da pessoa jurídica, é só uma alteração, tá? Porque a gente está mudando uma pequena coisa, uma pequena cláusula nesse ato constitutivo. Transformar é quando a gente muda a finalidade da pessoa jurídica. Então, sei lá, a nossa empresa era de embalagens plásticas, a gente produz embalagens plásticas. E, de repente, sei lá, o mercado dos plásticos já não está assim tão legal, a gente resolve trabalhar com embalagens de papel. Concordam que muda a finalidade da nossa empresa? Claro que muda a finalidade. Continua sendo produção de embalagem, professora, mas são coisas completamente diferentes. Não dá para dizer que a gente só alterou uma pequena coisa. A gente mudou a finalidade dessa empresa, que era produzir uma coisa e agora é produzir outra, tá? Ou se quiserem pensar num exemplo mais extremo ainda, sei lá, a gente tinha a fábrica de embalagem de plástico e de repente a gente decide que não quer mais e a gente vai fazer uma escola naquele barracão. Dá para usar a mesma pessoa jurídica que existia? Dá para manter o CNPJ? Mas é porque são as mesmas sócias ainda. Continua sendo a Jaqueline, a Camila e a Fernanda. Dá para manter? É claro que não. A gente mudou a finalidade dessa pessoa jurídica. Não estamos mais falando em alteração, estamos falando sim em transformação de uma pessoa jurídica. Então, transformar é mudar a finalidade dessa pessoa jurídica, tá?
Para que possa existir uma transformação, isso já tinha que estar previsto lá no estatuto. Olha como é importante o momento que senta e que escreve as regras antes de fazer o registro. Se a nossa pessoa jurídica não previa que podia existir alteração na sua finalidade, que poderia haver transformação na sua finalidade, a gente não vai poder fazer essa transformação, tá? Então tem que haver previsão no estatuto ou contrato social de que é possível fazer essa transformação. Daí ainda vai precisar do consentimento de todos, tá? Todos os sócios, no caso aqui eu, Fernanda e Camila teríamos que concordar. Se qualquer uma de nós discordar, já não tem como fazer a transformação, teria que fecha a PJ e cada um vai para o seu lado e recomeça do jeito que bem entender, tá? Então tem que ter o consentimento de todos. Fusão e incorporação são exemplos de transformação. Quando há fusão ou incorporação de pessoas jurídicas, a gente transformou. Então, o que é fusão? É quando duas ou mais pessoas jurídicas se unem em uma só. Mas cuidado! Quando a gente fala em fusão, a gente está pegando duas pessoas jurídicas, unindo-as, duas ou mais, a gente une e cria uma outra pessoa jurídica, tá? Porque quando a gente pega duas pessoas jurídicas e uma adquire a outra, uma engloba a outra, aí a gente está falando de aquisição e não fusão. Fusão. Duas ou mais pessoas jurídicas se unem e criam uma outra, criam uma terceira. Aquisição ou incorporação. Uma pessoa jurídica engloba a outra. Então, essa pessoa jurídica que englobou vai continuar existindo. A outra é que vai desaparecer. Querem exemplos? Fusão. Antártica e Brahma. Ok que as duas marcas ainda existem, mas quando a gente fez a fusão destas duas marcas, Antártica e Brahma, a gente tem a Ambev. Então, tudo bem, a Ambev tem outras marcas também agregadas dentro dela, mas é um exemplo de fusão. Quando a gente funde Antártica e Brahma, a gente tem Ambev. Sadia e Perdigão, a gente cria a BRF, tá? Brasil Foods, acho que é o nome correto. Então, a gente pega duas empresas e funde, criando uma terceira. Professora, mas ainda eu ainda encontro a marca Perdigão, eu ainda encontro a marca Sadia. Gente, isso é só uma questão de jogada de marketing, porque lá no fundo, ambas são BRF. Tá? Ambas são, eu vou no mercado, prefiro Antártica ou prefiro Brahma? A verdade é que você está comprando da Ambev, da mesma forma, tá? A questão de manter as marcas, manter os nomes, é só uma questão de marketing, mas o CNPJ, a pessoa jurídica, ela foi fundida, tá? Houve a fusão e criou-se uma terceira. Incorporação. O Santander comprou o Banco Real, tá? Nem sei se vocês lembram do Banco Real que existia. O Santander compra o Banco Real e ele incorpora, tá? A aquisição do Banco Real pelo Santander. Então, a marca Banco Real, o nome Banco Real some e só fica o Santander, tá? Então, essa é a diferença. Fusão, pega duas ou mais pessoas jurídicas e cria uma terceira para representá-las. Pode manter os nomes só por marketing. Aquisição, uma compra completamente a outra. Então, essa que comprou, ela vai continuar existindo, o nome dela vai continuar o mesmo, não precisa mudar nada. A outra é que vai desaparecer. Então, esses são os exemplos, esses são os casos de transformação da pessoa jurídica. Extinção, como é que acaba com uma pessoa jurídica? Existem alguns meios de acabar com uma pessoa jurídica. Primeiro, dissolução, aqui a gente vai falar várias vezes, dissolução é o fim, no sentido de dissolver, tá? Acabar com aquela pessoa jurídica. Primeiro, dissolução convencional. A convencional é quando os sócios concordam. É quando eu, Fernanda e Camila sentamos e falamos, não tá dando. Não tá dando porque a gente não se entende mais, não tá dando porque a empresa não tá dando lucro, tá trazendo prejuízo, não tá dando porque a gente tá trabalhando demais. Enfim, os sócios entram em acordo e fazem a dissolução
convencional. Tá todo mundo ok, todo mundo concordando. Segundo tipo, dissolução legal, tá? Vem por um ato determinado por lei, quando esta pessoa jurídica, ela tem uma atividade ilícita ou imoral. Então, de repente, a pessoa jurídica existia, estava tudo certo, ela tinha ali sua finalidade. Em determinado momento, ela começa a agir de forma ilegal. A nossa empresa, que era de fabricação de embalagens plásticas, está, na verdade, sei lá, colocando ali algum produto ilícito, alguma droga, alguma coisa assim, e distribuindo. Então, existe uma ilegalidade ou uma imoralidade, algo que é ilegal, algo que é imoral. Então, por um ato legal, uma dissolução legal, porque essa pessoa jurídica foi contra as leis do país, as nossas leis nacionais, a gente dissolve a pessoa jurídica, a gente acaba com ela, extingue. Dissolução administrativa, quando o poder público caça a autorização de uma pessoa jurídica por atos opostos aos fins ou nocivos ao bem público. Então, a dissolução administrativa é assim, não teve ilegalidade, tá? O que a empresa fez não é ilegal, ela não estava, sei lá, explorando prostituição, que é um ato ilegal, né? Eu não abri uma casa noturna lá com a finalidade de exploração de prostituição, porque daí seria ilegal, seria imoral. A empresa, a pessoa jurídica, ela foi constituída, tudo certo, tudo ok. Mas no decorrer da sua vida, em algum momento, ela se torna nociva, tá? Ó, atos opostos aos seus fins ou nocivos. Então, algo nocivo. Uma empresa que começa a causar muito dano ao meio ambiente, ela pode ser dissolvida por um ato administrativo. Então, o poder público caça o alvará de funcionamento, caça a licença de funcionamento, tá? Porque está cometendo atos nocivos ao bem público. O meio ambiente é um bem público. Ou então porque essa empresa desvia a sua finalidade. Então, foi constituído para ser a empresa de embalagem plástica. Não passou a fazer nada ilegal, mas mudou a finalidade. Está lá produzindo as embalagens de papel, mudou a sua finalidade. Não foi lá, não mudou o CNPJ, não fez o que tinha que ser feito. Por um ato administrativo, se a administração pública descobre isso, ela mesma encerra essa pessoa jurídica. Então, seria uma dissolução judicial. Convencional, legal, administrativa. Desculpa, seria a dissolução administrativa. Você vê que estava faltando uma, que é a dissolução judicial. Essa decorre de um processo judicial. Exemplo bem comum para vocês é decretação de falência. Vocês sabem que agora tem também a recuperação judicial, né? A recuperação judicial é antes, né, para tentar evitar a falência. Mas a decretação de falência, ela vem por um ato judicial, tá? Não é assim, eu vou lá no cartório e falo assim pro cartorário, acaba aí com a minha PJ porque a gente abriu falência. Eu, a Camila e a Fernanda estamos só tendo prejuízo, vamos acabar com a empresa, tá? Não, para você decretar falência dentro das normas, porque daí tem toda uma questão de negociação com fornecedores, negociação com empregados. Se você simplesmente fecha a empresa, você vai ter que pagar todos os encargos e você vai ter... vai ser procurado pela justiça para acertar suas contas e tudo mais. Se você entra com um processo judicial para pedir a falência, tudo é negociado, tudo se torna diferente. Vocês vão aprender bem certinho esse processo em direito empresarial, tá? Mas é um dos casos, é um exemplo de dissolução, encerrar a pessoa jurídica de forma judicial. Eu entro com um pedido para que seja decretada a falência. Tudo vai ser negociado, eu vou pagar, eu vou fazer os acordos e aí sim encerro essa pessoa jurídica, tá? Então, essas são as 4 formas mais comuns da gente encontrar na literatura com relação à finalidade, fim, a extinção da pessoa jurídica.
Aí alguns doutrinadores vão falar também sobre o fim da pessoa jurídica pela morte. Ah, morreu o sócio, acaba. Ou morreram os sócios, acaba a pessoa jurídica. Mas na verdade, gente, com relação a quando há uma morte, isso tem que ser, como eu dei o exemplo para vocês, isso tem que ser olhado no ato constitutivo, porque de repente os sócios, no momento que criaram essa pessoa jurídica, eles já determinaram o que acontece no caso de falecimento. Ah, e faleceu um, pode ser substituído por alguém que compre a cota parte dessa pessoa, ou então os herdeiros assumem, ou então o cônjuge assume. Isso tem que ficar claro no ato constitutivo. Então, a gente deixou de entender que com a morte dos sócios, a empresa simplesmente acaba. Porque daí a gente não teria empresas aí com 100, 200 anos de história, né? Porque, sei lá, mesmo que sejam 10 sócios, uma hora morre um, morre outro, vai morrendo. Se a gente sempre entendesse que a morte de um sócio não permite a entrada de ninguém, a hora que ficar um só e esse um morrer também teria que acabar a empresa. Então, por isso que o ato constitutivo já tem que prever esse tipo de coisa. Quem entra no lugar, a gente vai permitir que entre outras pessoas? A gente não vai permitir? Como que fica, tá? Tudo isso tem que ser muito bem previsto no ato constitutivo. Gente, era só isso que faltava de pessoa jurídica, tá? Pra gente conversar. Semana que vem a gente tem nosso último assunto para depois a gente fazer nossa revisão e fazer a prova, certo? Bons estudos para vocês. Estou deixando junto com a aula o roteiro da aula, material de apoio para vocês fazerem a leitura complementar. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar, certo? Se cuidem. Beijo!